Bom dia, meus amores. Então, hoje nós teremos aula de geografia e inglês, certo? Vamos prestar muita atenção nas aulas e qualquer dúvida, manda no privado, não tenham receio, sempre tire dúvidas dos conteúdos que vocês estiverem sem entender, certo? Super beijo e bons estudos. Vamos começar? Então, vamos lá? Vamos começar a nossa aula de geografia. Vocês vão pegar o livro na página 158, certo? O assunto inicial que a gente vai estudar são os poderes da União. Então, todo o país ele é formado por um povo, um território nacional e um governo soberano. O povo ele é formado pelas pessoas que vivem em um território sob a administração de um governo. O território é o espaço, a região ou a área controlada por um governo. Uma administração pública, portanto, trata-se de um conceito que procura explicar os fenômenos geográficos relacionados à organização da sociedade e suas interações com as paisagens existentes nesse território. Já o governo soberano é aquele que tem autonomia, competência e responsabilidades próprias, certo? No Brasil, de acordo com o artigo 2º da Constituição, são poderes da União independentes e harmônicos entre si o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Por ser uma democracia, o Brasil possui um sistema político no qual os membros dos poderes Legislativo e Executivo da União, dos estados e dos municípios são eleitos pelos cidadãos para exercer os poderes a eles atribuídos no espaço de suas funções. Esses poderes devem ser constantemente fiscalizados e avaliados pelas autoridades competentes para garantir seu funcionamento harmônico. Então, vamos observar o quadro explicativo sobre os poderes, certo? Poder federal. Aí vamos olhar primeiramente federal, depois estadual e municipal, certo? No federal, o Poder Legislativo ele é o Congresso Nacional, ele é formado pelo Senado Federal e a Câmara dos Deputados. E quem é que exerce essa função? São os senadores e os deputados federais. No Executivo, a gente tem a Presidência da República. Quem exerce essa função é o Presidente e Ministro de Estado. E no Judiciário, a gente tem a Justiça Federal Comum, que é quem? O Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal de Justiça, além dos tribunais regionais federais, os tribunais e juízes do trabalho, tribunais e juízes eleitorais e tribunais e juízes militares. Quem exerce essa função são os juízes federais, certo? Já no Estado, no Poder Legislativo, a gente tem a Assembleia Legislativa, que é composta pelos deputados estaduais. No Poder Executivo, a gente tem o Governo Estadual, que é formado pelo governador e os secretários de Estado. E no Poder Judiciário, a gente tem o Tribunal de Justiça, que é formado pelos juízes estaduais. Já no poder municipal, a gente tem no Legislativo a Câmara dos Vereadores, que é formado pelos vereadores. No Executivo, a Prefeitura, que é formado pelo prefeito e os secretários municipais. E no Judiciário, não há o Poder Judiciário Municipal, ou seja, não tem juiz municipal, certo? Então, algumas atribuições são dadas aos poderes da União. Ao Poder Executivo Federal é dado a atribuição de governar, administrando os recursos públicos conforme a lei, apresentar projetos de lei ao Poder Legislativo, cumprir leis existentes, aprovar e anular leis e representar o país em eventos internacionais. Ao Poder Legislativo Federal é atribuído legislar, propor e votar leis apresentadas pelos outros poderes e pela população, fiscalizar as ações do Poder Executivo, votar os orçamentos públicos e examinar as contas públicas. Ao Poder Judiciário Federal é atribuído
interpretar as leis que o Legislativo elabora e o Executivo promulga e julga suas pendências, julgar os cidadãos que por diversos motivos não cumprem as leis, garantir e defender os direitos individuais, promovendo a justiça, resolvendo os conflitos da vida em sociedade. Também temos que o quê? Que o cidadão ele paga os impostos são arrecadados e vão para os cofres públicos, o executivo apresenta orçamentos para a utilização desse dinheiro e os impostos voltam para os cidadãos em forma de serviços prestados à população, como saúde, educação, segurança, entre outros, certo? Agora vamos conhecer um pouco sobre a hierarquia. Você sabe, primeiramente a gente pergunta, o que é hierarquia, né? Então, hierarquia é a ordem de elementos de acordo com o seu valor. Trata-se da gradação de pessoas. O Brasil é uma república federativa presidencialista. República porque o chefe de Estado, o presidente, é escolhido pelo povo através do voto nas eleições. É eleito temporariamente. Federativa, porque cada estado é dotado de autonomia política, tendo o chefe de governo, que é denominado de governador. E presidencialista, porque as funções de chefe de governo e chefe de estado são exercidas pelo presidente da República. O poder de estado é dividido entre órgãos políticos distintos, que é o poder executivo, legislativo e judiciário, exercidos pelo. No caso, aí a gente tem um exemplo do executivo, aí tem a foto de Juscelino Kubitschek, que é o presidente da República, que ele foi presidente de 1956 até 1961. No legislativo aí a gente tem uma foto do Congresso Nacional e no judicial a gente tem a foto do Supremo Tribunal Federal, certo? Então a gente tem o quê? Olha, que numa república presidencialista, o presidente é quem vai dar as ordens aos ministros e os ministros mandam nos secretários. No governo do estado, temos como chefe o governador do estado, que manda nos secretários de estado. E no governo municipal, temos como chefe o prefeito, que comanda os secretários municipais, certo? Falando em hierarquia, falando nos distintos poderes, a gente tem o quê? Também a questão da federação. O que é? Vamos entender o que é essa federação, certo? Então a gente tem o quê? Que a proclamação da República, que foi feita em 15 de novembro de 1889 no Brasil, substituiu a monarquia brasileira, passando o nosso país a ser governado por um presidente da República, escolhido através de eleições diretas e com mandato definido pela Constituição, por um período atualmente de 4 anos. O Brasil adotou a República Federativa, dividindo em estados, hoje 26, e um Distrito Federal, onde está localizada a capital da República, na atualidade a cidade de Brasília, certo? O Distrito Federal está subdividido em 19 regiões administrativas. Uma delas é Brasília, capital do país. Nela encontra-se a sede do governo federal, com os poderes executivo, legislativo e judiciário. O governo federalista é a união dos estados com o Estado federal, cada um conservando sua autonomia e governando de uma forma democrática. Algumas características de um Estado federado são essas. Olha. A base jurídica de um Estado federado é a Constituição, e só o Estado federal tem soberania. Os estados têm autonomia política limitada, certo? Então, entendido até aí? Vamos fazer um pequeno exercíciozinho para a gente ter noção de mais ou menos como o conteúdo está indo e vamos ver se a gente conseguiu entender certinho o conteúdo, certo? Então, aí, inicialmente tem aí, ó. Relacione corretamente. Povo. O que é o povo? Formado pelas pessoas que vivem o território sob a administração de um governo. Isso aí é o povo, o governo soberano ou o território? Isso aí é o povo, né? O povo é formado pelas pessoas que vivem em território, beleza?
Espaço, região ou área controlada por um governo ou administração pública. Isso aí é o quê? É o território. E por fim, tem autonomia, competência e responsabilidades próprias. Isso aí, no caso, é o governo soberano. Então, nossa resposta é A, C, B, certo? Segunda, responda. Quais são os poderes que compõem o Estado brasileiro? Lembrem, são três, que é o quê? O poder legislativo, executivo e judiciário, certo? Letra B. Aí tá aí, ó, os poderes legislativo, executivo e judiciário. Letra B. Quais são as funções que o poder executivo exerce? Então, aí eu quero que você explique a função do poder executivo, certo? Vocês vão dizer quais são as funções. Como sugestão, a gente pode colocar isso aí, ó, governar, administrando os recursos públicos conforme a lei, apresentar projetos de lei ao poder legislativo, cumprir leis existentes, aprovar e anular leis, representar o país em eventos internacionais, entre outros, certo? Próxima. Marque um X nas alternativas verdadeiras. Aí tem, ó. Os poderes que formam a união são independentes e harmônicos. Isso é verdadeiro, a gente viu. Eles não dependem um do outro e eles têm que estar sempre em harmonia, certo? Próximo. Em nosso país há 2 poderes governamentais. Falso, né, gente? A gente tem 3 poderes, certo? O poder judiciário executa as leis. Não, né, gente? E quarto, para organizar melhor o nosso país, contamos com 3 poderes. Verdade, né? Então, temos assim a resposta. Próxima questão tem aí, ó. Escreva o nome dos cargos que exercem os poderes abaixo. Em âmbito federal, o poder judiciário é formado pelos juízes federais, não é isso? O poder legislativo pelos senadores e deputados federais e o poder executivo pelo presidente e ministros de Estado e ministros de Estado federais, certo? Na letra B. Em âmbito estadual, o poder judiciário são os juízes estaduais, o poder legislativo são os deputados estaduais e o poder executivo é o governador e os secretários de Estado. E em âmbito municipal, no poder judiciário a gente não tem poder judiciário, certo? No legislativo são os vereadores e no executivo é os prefeitos e secretários municipais, certo? Quinta questão tem aí, ó. Complete com as vogais e descubra onde se concentra no território brasileiro a maior quantidade de pessoas por quilômetro quadrado. Então, a maior quantidade de pessoas por quilômetro quadrado no nosso território se concentra nas regiões litorâneas, ou seja, nas áreas litorâneas. Aí ele diz, escreva a sua opinião explicando o motivo de as pessoas se concentrarem nesses locais. Vocês vão explicar por que as pessoas moram mais nos litorais, certo? Sexta. Nós vivemos em uma sociedade em que a hierarquia prevalece, principalmente no ambiente de trabalho. Organize as funções dos profissionais da escola de acordo com a hierarquia. Então, aí, de acordo com a hierarquia, a gente tem aí, ó, coordenadores, professores e diretor. Primeiro vem quem? O diretor, depois os coordenadores e, por fim, os professores. Então, essa é a hierarquia numa escola, certo? Próxima. Quem estabelece as ordens no governo de seu município? Quem estabelece as ordens é quem? O prefeito, certo? Aí a oitava. Escreva o nome de 3 secretários de seu município. Então, aí vocês vão pesquisar os secretários do estado da cidade de Aracaju e vocês vão colocar o nome de 3 aí, certo? Próxima. Pesquise com algum adulto como é a hierarquia na empresa onde ele trabalha. Então, você pode perguntar ao papai ou à mamãe e escrever aí, certo? Na 10ª, pesquise e escreva o nome de 2 secretários de Estado do seu estado. Ou seja, vocês vão ver quais são os secretários do estado e vão escrever o nome de 2. A 11ª, de quem eles recebem ordens? Os secretários de Estado vão receber ordens do governador do estado, certo? Próxima. Em qual unidade federativa você vive? Ou seja, a gente é quem? A unidade federativa é o estado em que a gente vive. O estado que a gente vive é Sergipe. Aí ele pergunta, e qual é a sua capital? A capital de Sergipe é Aracaju, certo?
13º, ó, toda unidade federativa tem uma bandeira. Pesquise e desenhe a bandeira da unidade federativa onde vocês vivem. Ou seja, nessa 13ª, vocês vão pesquisar a bandeira de Sergipe e vão desenhar aí embaixo, certo? Nesse quadradinho. Aí, para você, o que quer dizer governo democrático? Então, aqui eu quero a opinião de vocês. Depois de visto todo o conteúdo, vocês vão escrever aí o que é um governo democrático, certo? Próxima, construindo diferentes espaços. Observe as fotos abaixo e depois copie a legenda referente a cada um dos espaços apresentados. A legenda nos dá o Supremo Tribunal Federal, que é a sede do Poder Judiciário Federal, Palácio do Planalto, que é a sede do Poder Executivo Federal, e o Congresso Nacional, que é a sede do Poder Legislativo Federal. Então, esse primeiro desenho aí, essa primeira imagem, ela é quem? É o Palácio do Planalto. Já essa segunda, que parece um prato e uma cuia aí é a foto do Congresso Nacional. E esse de baixo, que tem uma mulher sentadinha aí, é o Supremo Tribunal Federal, certo? Então, essa é aí, ó, Palácio do Planalto, Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal, certo? Beleza até aí? Então, vamos iniciar o nosso próximo conteúdo, que é quem? Vamos conhecer um pouco os estados. A gente já viu que no Brasil existe atualmente 26 estados e o Distrito Federal, onde está localizado quem? É Brasília, que é a capital do país. Os estados brasileiros, eles apresentam diferenças entre si, como a população, a paisagem, o tamanho geográfico e as atividades econômicas. Mas, apesar disso, são regidos por um governo soberano, a Presidência da República. Seus habitantes utilizam a mesma moeda, que é o real, e falam a mesma língua, que é o português, com raras exceções dos grupos indígenas do Amazonas, certo? Da Amazônia. Então, vamos conhecer um pouco os estados por região. Na região norte, a gente tem o estado de Rondônia, cuja capital é Porto Velho e a sigla é RO. Amazonas, capital Manaus, sigla AM. Pará, cuja capital é Belém e a sigla PA. Tocantins, cuja capital é Palmas e a sigla TO. Acre, Rio Branco, AC. Roraima, capital Boa Vista, sigla RR. Amapá, capital Macapá, sigla AP. Depois vemos a região Nordeste, que é formada pelo Maranhão, cuja capital é São Luís e a sigla MA. Ceará, capital Fortaleza, sigla CE. Paraíba, capital João Pessoa, sigla PB. Alagoas, capital Maceió, sigla AL. Bahia, capital Salvador, sigla BA. Piauí, capital Teresina, sigla PI. Rio Grande do Norte, capital Natal, sigla RN. Pernambuco, capital Recife, sigla PE. Sergipe, capital Aracaju, sigla SE. A região sul é formada pelos estados do Paraná, cuja capital é Curitiba e a sigla PR. Rio Grande do Sul, capital Porto Alegre e sigla RS. Santa Catarina, capital Florianópolis, sigla SC. A região sudeste é formada pelos estados de Minas Gerais, cuja capital é Belo Horizonte e a sigla MG. Rio de Janeiro, a capital é Rio de Janeiro e a sigla RJ. Espírito Santo, capital Vitória, sigla RES. São Paulo, capital São Paulo, sigla SP. E por fim a região Centro-Oeste, que é formada pelos estados de Mato Grosso do Sul, capital Campo Grande, sigla MS. Goiás, capital Goiânia, sigla GO. E Mato Grosso, capital Cuiabá, sigla MT. Observe também que cada estado possui uma bandeira. Então, aí abaixo a gente tem a lista de todas as bandeiras de todos os estados do nosso país, certo? Então, como você pode observar, todos os estados brasileiros têm um nome.
Esses nomes têm origens diversas. Alguns têm influência indígena, como é o caso de Pernambuco, da Paraíba e do Pará. Outros têm origem religiosa, como São Paulo e Santa Catarina. Há também um nome do estado que homenageia uma personalidade histórica, que é o caso de Rondônia, em referência a Marechal Rondon, e assim sucessivamente, certo? O governo estadual também é exercido por meio de 3 poderes, que é o executivo, legislativo e judiciário. O poder executivo estadual é formado pelo governador, eleito pelos cidadãos do seu estado, e os secretários do estado. Então, quais são as atribuições desse governo? São essas: comandar a segurança pública, a polícia civil e militar, nomear os secretários do estado, auxiliares na administração estadual, representar o estado junto às autoridades federais, executar o orçamento estadual, propor e aprovar as leis votadas pelos deputados na Assembleia Legislativa. O Poder Legislativo é constituído pela Assembleia Legislativa e representado pelos deputados estaduais eleitos pela população e pelo seu estado. Suas atribuições são fiscalizar o governo, o vice-governador e o vice-governador e os secretários do estado, propor leis de interesse estadual, debatê-las e aprová-las, elaborar o orçamento estadual em conjunto com o governador. Por fim, temos o Poder Judiciário Estadual, que é formado pelo Tribunal de Justiça e os juízes estaduais, e suas atribuições são processar e tomar decisão sobre qualquer causa de que não esteja sujeita à Justiça Federal Comum do Trabalho Eleitoral e Militar. Certo? Agora vamos fazer algumas questõezinhas só para a gente ver se realmente captamos essa parte sobre o estado, certo? Então, iniciamos aí, ó. Escreva o nome da capital de cada estado brasileiro e sua sigla. Aí vamos iniciar aí, ó. Tem Mato Grosso é quem? Cuiabá, MT. Rio Grande do Sul é Porto Alegre, RS. São Paulo é São Paulo, a sigla é SP. Espírito Santo, Vitória, ES. Rio Grande do Norte, Natal, RN. Santa Catarina, Florianópolis, SC. Minas Gerais, Belo Horizonte, MG. Rio de Janeiro, é Rio de Janeiro, RJ. Mato Grosso do Sul, Campo Grande, MS. Maranhão, São Luís, MA. Ceará, Fortaleza, CE. Paraíba, João Pessoa, PB. Alagoas, Maceió, AL. Acre, Rio Branco, AC. Roraima, Boa Vista, RR. Amapá, Macapá, AP. Piauí, Teresina, PI. Pernambuco, Recife, PE. Tocantins, Palmas, TO. Pará, Belém, PA. Rondônia, Porto Velho, RO. Goiás, Goiânia, GO. Bahia, Salvador, BA. Paraná, Curitiba, PR. Amazonas, Manaus, AM. E Sergipe, Aracaju, SE. Por fim, a gente tem esse exercício aí, ó. Descubra o nome dos estados substituindo os números por letras. Ou seja, cada número aí possui, pela legenda, é uma letra. Por exemplo, aí, ó, e o 3 é um C na letra A. 3 é C, 2 é E, 1 A, 6 R e 10 um A com acento. Então, a gente forma aí a palavra Ceará. Na sétima, 7 P, 9 I, 1 A, 8 U e 19 I. Piauí. Na letra C, Mato Grosso. E na letra D, Rio de Janeiro, certo? Terceira questão, ele diz aí, ó, escreva o nome dos 3 poderes que fazem parte do governo estadual. O governo estadual ele possui 3 poderes, que é o poder executivo, legislativo e judiciário, certo? Então, meus queridos, a gente finaliza aqui.
Vocês observem tanto no Classroom quanto na agenda lá do grupo do WhatsApp qual é a aula quais são a atividade de hoje, certo? Qualquer dúvida é só perguntar. Bons estudos e aguardo as dúvidas de vocês, certo? Super beijo.